Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a situação, de certo modo, de um general que pode complicar a vida do Bolsonaro. Esse general vai ter um depoimento amanhã e praticamente tem, de certo modo, né, colocado aí um pânico geral, não só no Bolsonaro, mas de certo modo numa parte aí, ou cúpula do Exército. Essa que é a verdade. Esse general aqui, ele fez aí um depoimento há um tempo atrás aí e gerou vários problemas, de certo modo, né, causou um alerta geral aí nos militares. Isso porque grande parte dos militares que vocês acompanharam aí, como o general Heleno, supostamente o Braga Neto, eles teriam ficado calados praticamente aí nos depoimentos. Mas esse general que vocês estão vendo aí, eu vou revelar para vocês o nome dele e qual é a função, ele de certo modo acabou mencionando lá, né, falando, né, diferente dos outros aliados do Bolsonaro, ele acabou falando. Então a gente vai falar mais sobre essa situação, mas antes disso, já aproveita e já deixa um like, é muito importante a sua participação. E deixa eu me apresentar. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse rapaz aqui que, de certo modo, vai fazer um depoimento amanhã, que é extremamente importante, né? Né, tem causado aí apreensão entre os militares. Aí você vai falar assim, poxa, Cláudio, ele não é tão importante assim, ou pelo menos o depoimento dele não é tão importante. Cara, esse é um general aí que, de certo modo, não sei se você sabe, ele comandava aí as forças, né, terrestres aí do Exército, e de certo modo gera um grande pavor, né? O que tem veiculado aí na mídia de modo geral, na Globo, tá? Em grandes portais de notícia é que depoimento de general sobre a tentativa de golpe gera clima e apreensão entre os militares investigados. É claro, né? Nem todo mundo tá fazendo parte disso aí, mas como eu já havia mencionado para você, quem fez parte disso daí está extremamente preocupado. E quem é esse general? Esse general, ele é um cara que integrou aí o alto comando do Exército e, diferentemente dos outros militares, ele praticamente decidiu aí falar durante o depoimento à Polícia Federal nas investigações sobre aí a tentativa de golpe de Estado. Esse general aí que é e foi aí um comandante das operações terrestres entre o final de março de 2022 até recentemente, né, praticamente complica a vida do Bolsonaro, de militares, né, de militares do Exército e do Bolsonaro de modo geral. O Bolsonaro está em pânico, preocupado com isso, porque sabe que esse general teve uma participação significativa, tá? Né? Ele ouviu aí do Bolsonaro, pelo menos supostamente, ouviu que precisava colocar as tropas, vamos dizer assim, da sequência ao golpe. E esse general fez, supostamente, fez uma exigência ao Bolsonaro. E a gente vai falar qual é essa exigência e se isso realmente pode ser aí, de certo modo, efetivo para a prisão do Bolsonaro, tá? Eu acredito que, né, pelo menos é o que foi veiculado, ele está aí, né, com a possibilidade de fazer uma delação premiada. Por quê? Antes, ele já não tinha ficado em silêncio e falou lá no depoimento, e agora a coisa, dependendo de como for, pode complicar para o Bolsonaro, tá? Em especial aí sobre essa situação. Antes de falar sobre isso, por que pode complicar a vida do Bolsonaro e porque os outros militares estão preocupados, é importante a gente dizer que o CID, né, tudo isso dentre outras situações, mas começou em especial com a delação do CID, com documentos que foram presos lá, apreendidos no computador do Cid, e aí o Cid começou a falar e soltou muita coisa. Agora, esse general aqui dizem que participou lá enfim, ele participou de algumas reuniões com o Bolsonaro e fez aí uma exigência para o Bolsonaro. Alguns militares não descartam a possibilidade desse general aí, que é o Teófilo, decidir colaborar com a Polícia Federal, como já fez aí o Tenente Coronel Mauro Cid. Essa que é a realidade. Então o pessoal está preocupado com o general, porque existe aí uma crescente, né? Um temor de um jogo de empurra-empurra, de responsabilidades pela suposta tentativa de golpe de Estado para manter o Bolsonaro no poder. Segundo o próprio jornal O Globo, G1, né? Um dos temores é que Teófilo, né, detalhe a suposta participação de Freire Gomes,
que foi o último comandante aí do exército durante o governo Bolsonaro e de outros militares aí. Então o pessoal tá preocupado com isso. Esse general é o Teófilo. Esse cara aí era comandante aí das forças terrestres do exército, e ele pode simplesmente chegar lá e detalhar, tá? Como foi, né? O que que aconteceu, quem é que estava à frente, e a coisa pode ficar muito complicada. Tem uma parte aqui no próprio jornal do próprio G1, aonde fala que ele até existia a possibilidade de ele chegar e falar, né? Ou pelo menos assim, colocar as tropas na rua, essa que é a realidade, mas pelo menos o que foi veiculado aqui é o seguinte, ele exigiu, olha, eu posso até colocar aí as tropas na rua, é claro, né? O cara já ficou ligado nisso daí, porque ele sabia que vinha uma coisa muito forte pela frente. Ele falou, pelo menos é o que foi veiculado, eu posso até colocar tropas nas ruas, mas eu preciso aí de um documento assinado. Será que foi por isso que o Bolsonaro não assinou o documento? Porque se ele coloca aí, o próprio Cid também falou, né? Imagina, pegou muito mal, imagina se ele tivesse assinado. Então, eu acho que o Bolsonaro praticamente não quis colocar as tropas nas ruas e a coisa ficou um tanto mais complicada. Então, enfim, a situação do Bolsonaro ela se complica. Amanhã é um dia decisivo e se esse general aí decidir, de certo modo, falar sobre o que aconteceu e dar mais detalhes e for aí, de certo modo, como é que eu posso mencionar para você? Forem encontradas aí mais testemunhas, olha, eu vou dizer para você, a coisa pode ficar um tanto mais que complicada. Então, em resumo, né, essa situação, a situação do Bolsonaro, ela causa um tanto mais que vários transtornos, constrangimentos, tá? E, de certo modo, vai ser presa aí. Essa que é a realidade. Gente, agradeço a todos vocês. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral, por você estar ajudando aqui no canal e estar acompanhando o vídeo aí até aqui. A gente se fala numa próxima oportunidade e valeu. Espero que o general aí, né, possa falar amanhã mais, com mais detalhes e dependendo de como for, a coisa fica muito complicada para o Bolsonaro. Abraço.